Agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Maria Dolores. Olá, pessoal, boa noite. É mais uma vez que nós estamos aqui com muita alegria nessa série de estudos sobre os 10 mandamentos de Moisés, com os nossos queridos amigos Álvaro Mordecai e Jorge Elahá. Hoje nós estudaremos o 6º mandamento, não matarás. E os nossos amigos fazem a correlação do mandamento de Moisés com a cultura judaica, com o cristianismo, com o espiritismo. Então, é mais uma live muito rica de informações e de aprendizados para nós. Por isso é que nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui conosco nesse 6º episódio da série 10 Mandamentos. Agradecendo a parceria da Web Rádio Fraternidade, do Lar de Jesus, que estão conosco também nessa transmissão. E nós vamos agora, né, já fizemos a nossa prece em vídeo, vamos convidar os nossos amigos Elahá e Álvaro. Mais uma vez, bem-vindos. Muita alegria estarmos juntos em mais uma sexta-feira de estudo. Uma boa noite para todos. Boa noite, Ivana. Shabbat Shalom. Álvaro, uma boa noite para todos que estão nos assistindo pelos diversos canais que hoje nos veem e nos ouvem através da internet. Um prazer imenso estarmos agora nesse nosso 7º episódio, 6º mandamento da série. Álvaro? Boa noite a todos, boa noite, Ivana, Elahá, todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui com vocês. E bem lembrado, Elahá, esse é o 7º episódio, porque o primeiro, né, nós fizemos uma introdução e depois começamos a partir do 1º mandamento. Então, já é a nossa 7ª live, né? Exatamente, o episódio 0. Esse é o nosso 7º encontro de estudo sobre os 10 mandamentos e tem sido aí muito rico. E como vocês que já estão acompanhando sabem, os nossos amigos, eles fazem uma introdução sobre o tema, depois eles fazem uma introdução sobre o tema e logo depois nós abrimos, então, para as dúvidas e perguntas de vocês, tá? Então, quem tiver dúvidas, perguntas, podem ir colocando aí no chat. E nós já aproveitamos para pedir, se vocês gostarem desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam lá no nosso canal, que é uma forma de ajudar a divulgar esse estudo para mais pessoas. Então, com a palavra, Jorge Elahá e Álvaro Mordecai. Mais uma vez, boa noite para todos. É um prazer imenso estarmos aqui e o nosso mandamento de hoje é um mandamento curtinho. Só tem 2 palavras. Não matarás. E como ele fala especificamente da questão da morte, nós vamos conversar um pouco hoje, dentro daquilo que o judaísmo conta para nós, sobre como é a questão da morte, como é que o judaísmo trata a questão do fenômeno da morte dentro da comunidade judaica, como é que acontece esse processo. E existem algumas coisas bem interessantes sobre isso. A primeira dessas coisas é que dentro
dentro da questão da morte em si, na comunidade judaica existe um grupo de pessoas, como se fosse é um grupo. Como é que eu diria, Álvaro? Seria uma... Hevra. É um grupo. Vou chamar de um grupo. Um serviço. É como se fosse um departamento, um serviço dentro da sinagoga, chamado Hevra Kadisha. A Hevra, conhecida assim de maneira mais íntima, é o pessoal que cuida dos chamados mortos. Quando alguém está muito doente, que já se percebe que de repente a pessoa vai desencarnar, o pessoal da Hevra já começa a visitar. Olá, boa noite, viemos aqui fazer umas orações. Quando o pessoal da Hevra começa a visitar um determinado judeu que está acamado, está doente, é um indicativo de que eles já estão achando que essa pessoa, ela provavelmente já vai desencarnar. E aí eles são os responsáveis por esse processo de acolhimento do morto em si. E eles são muito médiums, porque quando eles chegam na casa das pessoas, eles dão uma olhadinha para ver se a pessoa vai desencarnar, a intuição funciona, a mediunidade que eles possuem já começa a entrar em serviço. É bem curioso o trabalho que eles fazem. E é interessante e isso é importante, nós que temos uma formação mais cristã, temos um pouco de distanciamento disso, mas no conceito judaico, o seu paciente, seu doente está ali, você está cuidando dele, você está próximo dele. Na hora que acontece a morte, o que ficou foi só o corpo. O seu parente não está mais ali. Quem está ali agora é só o corpo do seu parente. O que é seu não é o corpo do parente. O que é seu é o parente. O corpo não é mais seu. O corpo agora vai ser cuidado pela Hevra. Aí são eles que dão banho, são eles que arrumam. Você, que é o parente, você não se relaciona com o corpo do seu morto. Você não tem que se preocupar com isso. A Hevra vai cuidar de tudo. O seu papel agora é só entrar na questão do luto, sentir o que está acontecendo e participar do aspecto espiritual da partida do seu parente. Mas tudo que diz respeito ao sepultamento, ao cuidado, tudo, a Hevra vai cuidar de tudo. É ela que vai ver isso, ela que vai no cemitério, ela que vai fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Os parentes só têm que cuidar da sua própria dor. É uma coisa bem interessante dentro da comunidade. Álvaro, você teria alguma coisa para somar em cima disso? Eu ia comentar, você falou como a gente chama? Hevra, hoje, no hebraico moderno, ele significa, você pode até falar uma companhia, uma empresa. Você fala, tem uma Hevra de não sei o quê. Mas aqui, Hevra, a função vem de Haver, a origem da palavra vem de Haver. Haver é amigo. Então, é uma comunidade de amigos que se reúnem, e Kadish vem da palavra Kodesh, santificar. Então, o que é bem interessante dentro do judaísmo para com relação aos mortos? É interessante que seriam os amigos sagrados. Os amigos dos sagrados, amigos sagrados, os amigos que se reúnem para o bem. Então, é interessante que, por exemplo, a Hevra Kadisha presta não apenas a assistência espiritual, mas como material, se necessário, para arcar com todos os custos que podem ocorrer com um desencarne, com uma morte, com um sepultamento. E é interessante que dentro do judaísmo, a gente sabe e a gente fala que o bem tem que ser feito de uma maneira muito gratuita, sem esperar recompensas nesse mundo. Então, aqui a Hevra Kadisha, ela tem uma condição especial. É claro que é tudo uma metáfora, um simbolismo para que nós possamos aprender um pouquinho sobre fazer o bem gratuitamente, sem esperar nada em troca. Então, qual é o maior dos bens, entre aspas, metáfora, simbolismo, que pode ser feito para alguém sem esperar nada em troca? Ajuda o morto.
Porque ele não tem como te ajudar nesse plano material. Ele não pode te pagar pela ajuda que você deu. Então, se você tem um doente, é claro que é maravilhoso. E dentro do judaísmo, a gente sabe que a visita aos doentes, ela é primordial e é fantástica. Mas o doente pode se recuperar. E esse pode vir a te pagar de outra forma, que seja em forma de prestígio, que seja em forma de amizade. É claro que nós sabemos que a vida continua, que a vida não está encerrada, mas aqui tem um simbolismo, uma metáfora, enfatizar isso, de que você vai lavar um morto, como é do ritual do judaísmo, que você vai lavar o túmulo de um morto. Seria como se você estivesse trazendo um simbolismo de eu estou fazendo um bem, do qual aquele que recebe jamais vai poder me pagar. Então tem uma condição interessante dentro da Hevra Kadisha. Existe uma outra coisa também bem interessante. Aconteceu a morte, então os parentes não vão cuidar do morto. A Hevrá vai cuidar disso. E o que fazem os parentes? Os parentes vão sentir o processo da desencarnação. E existe um fenômeno que os judeus fazem logo após a informação de que houve a morte do parente. Eles pegam a peça de roupa que eles estão e eles rasgam essa. Ele pega a peça, pega, por exemplo, um bolso, rasga, ele tem que rasgar algum pedaço da roupa dele. O objetivo de falar que rasgou é para que a pessoa tenha uma representação física de que ela reconheceu que o seu parente desencarnou. É como se fosse assim, é uma negação da negação. O que acontece conosco? A pessoa diz, olha, o seu filho desencarnou. Não é verdade, não aceito, não pode. Então, essa negação da realidade, o judaísmo diz, não, rasga a roupa. Quando eu rasgo a minha roupa, eu digo, eu reconheço que eu perdi alguém. Então, esse é o símbolo do luto judaico, é você rasgar a peça de roupa que você está usando. Você não vai lá no guarda-roupa procurar uma, é a que você estiver usando na hora. Está usando, houve a notícia da morte, você pega a sua roupa e faz um rasgão nela, né, no bolso ou em alguma parte, de maneira que ela fique mutilada. E aí vai acontecer 4 momentos, são as etapas, como se fossem as etapas do luto. São 4 momentos. A primeira etapa do luto é exatamente nessa hora, entre a desencarnação em si e o sepultamento. Essa janela de tempo em que você descobre que o parente desencarnou até o sepultamento dele. Nesse momento, você tem que ficar na sua dor. A Hebrá vai chegar na sua casa, vai lavar seu morto, vai levar para o local, vai preparar, vai vesti-lo, vai procurar o caixão, vai colocar, vai cuidar de todo o cerimonial para o sepultamento, vai cuidar do túmulo dele, em tudo que for necessário, vai descer o corpo do túmulo. O seu papel é só chorar, o seu papel é curtir o momento que você está. E isso, às vezes, no cristianismo é muito amargo. Quem já perdeu parente sabe. Você recebe a notícia que perdeu um parente e você tem que ter força para se levantar e ir na funerária para escolher o caixão. E quando você vai escolher o caixão, o dono da funerária coloca o caixão mais caro e bonito como primeiro. E o feio, o baratinho, fica lá no fundo. Aí ele te mostra, tem esse aqui que com direção hidráulica, trava elétrica, ar-condicionado, airbag e tal. Aí você, não. Aí esse outro aqui, aí ele vai até chegar lá no final. Então, isso é tão desgastante, porque você tem que lidar com isso, aí o cara fica, não, mas se for ver lá, tem mais R$200, mas se for ficar, vai usar isso ou não vai usar? Vai ter livro de presente, se for mais R$50. É tão ruim isso. Aí depois, tem que pagar os rapazes que vão descer o corpo. Então, no judaísmo, você não se preocupa com nada disso. A Hevrá vai fazer tudo isso e vai cuidar de toda essa questão material. E você vai ter 4 momentos de luto. Primeiro momento é esse, entre a morte e o sepultamento, que você vai estar cuidado pela Hevrá, ela que vai fazer isso tudo para você. Aí vem o segundo momento.
O segundo momento é a primeira semana após a desencarnação. É uma semana de muitas orações. O pessoal da Revra pode participar, vai visitar, vai ajudar, porque é um momento de transição, de acomodação nesse processo. Então, os amigos mais próximos vêm, e é uma semana de orações dentro da casa do, entre aspas, da casa do morto. Aí vem o terceiro período de oração. Quando passa da semana, o completar do mês é feito na sinagoga, não é mais na sua casa. Veja como vai sendo tratado. O primeiro momento, que houve sepultamento, já tirou-se você desse desgaste da relação da dor da morte. No segundo, é feito dentro de casa. O terceiro já não é mais na sua casa, já é na sinagoga. O mês vai ser de orações lá. Ninguém vai mais na sua casa orar. Agora é lá. Você vai lá na sinagoga para orar. E depois existe a quarta parte, que é com um ano. A quarta etapa. Quando fecha um ano, encerrou o luto. Para o judaísmo, vida que segue. Você é desaconselhado a cultuar a dor da morte um ano após a perda do seu ente querido. E para representar isso, eles têm uma imagem linda. Você pega a roupa que você rasgou e costura de volta. Então você vai atrás. Cadê a peça do dia da morte de fulano? Traz ela aqui. Aí você vai e você costura. Você tem que deixar a marca da costura. Não é assim, eu arranquei e fiz tudo de novo. Não. Você costura e a cicatriz tem que ficar. Porque ela volta a ser roupa, mas ela fica com a marca daquilo que aconteceu, mas que costurou. O tempo costurou. Para que você veja e lembre, isso aconteceu, mas já passou e eu estou num novo momento agora com relação a essa questão que a gente está vivendo nesse momento. Então, é muito interessante esse processo das etapas do luto também. É interessante, né, Elahá? Tem bem bonito, né, o que você falou. A Hebra Kadisha, ela também tem a função de auxiliar a viúva. Então, quando a gente vê críticas no Evangelho falando dos fariseus que surrupiam as viúvas, é porque já existia essa cultura, esse entendimento e essa organização de apoio. Então, é a completa desvirtuação. Eu sempre costumo dizer, a gente fala assim, uma crítica aos fariseus, a gente pensa que é toda uma classe. Mas não, tiveram fariseus que foram tementes a Deus. Mas, como eles se tornaram exceção e não regra, todos deveriam ser tementes a Deus, observante às leis divinas, todos deveriam estar de acordo com essas condições. Então o farisaísmo ele se torna um símbolo de hipocrisia, não em função de todos os fariseus estarem equivocados, mas em função de alguns. E essa questão do luto, de rasgar a roupa, a gente encontra em diversos textos do Velho Testamento em condições espirituais. Então, por exemplo, eu ia citar Rabi Akiva. Rabi Akiva, que foi um dos grandes rabinos, quase que contemporâneo a Jesus, um pouquinho depois, ele, quando vai ao Templo de Jerusalém, por volta já depois do ano 70, depois de destruído, todos rasgam a roupa em luto pela destruição do templo, e ele rasga a sua roupa, mas ele sorri. Ele sorri porque, como diz a tradição judaica, como diz a tradição da era messiânica, do mundo ditoso, do mundo de regeneração, o mundo que será instaurado em nossos corações, e nós assim transformamos o mundo em que vivemos, o terceiro templo, esse é eterno, porque ele já não vai mais ser de pedra. Então, Rabi Akiva, ele compreende isso de certa forma. Tem outra passagem interessante, onde o mesmo Rabi Akiva,
ele chega aos pés do seu mestre, do seu grande rabino, e ele rasga suas roupas. Por quê? Porque este grande rabino, Rabi Eliezer, que Moisés deu o nome a um dos seus filhos por este, porque ele faz uma predição que haveria um homem, o mais sábio de todos os tempos, entre aspas, modo de dizer metaforicamente, seria o mais sábio e ele teria esse nome no futuro. E esse Rabi Eliezer, ele é preso pelos romanos. E quando ele retorna solto, perguntam como você conseguiu se soltar e como um homem tão santo, tão justo como você foi preso. Fala, olha, eu estava na feira e ouvi o líder dos cristãos. O líder dos cristãos, eles estavam lá falando das palavras deles. E alguém me viu ali, por isso eu fui preso. Mas você então foi acusado de estar com os cristãos? Bem farisaico. Aí ele mas o que você disse no seu julgamento? Perguntaram se eu servia a Jesus. Ele falou, não, eu sirvo ao único. Ele não podia dizer que ele servia a Deus, porque você só podia servir ao César, ao imperador. Eu sirvo ao único, ao grande, ao poderoso. Ele estava referindo a Deus, o Criador do universo. Mas ele deixou aqui subentendido que podia ser também o imperador. Falou que eles queriam ouvir, mas a sua intenção estava voltada a Deus. Nem Jesus, nem o imperador. Aos ensinamentos de Jesus, porque a imagem de Jesus não é uma imagem a ser adorada, mas uma imagem a ser seguida. E depois, quando ele chega na Yeshivá, todos se sentam, ele conta isso, e ele é expulso do Sinédrio. Conta o Talmud que eles fazem uma reunião mediúnica de materialização para tirar a dúvida sobre uma questão que tinha sido colocada por Rabi Eliezer. E se materializa profeta Elias. Sempre ele se materializa. Sempre ele. Sempre ele. Se materializa o profeta Elias. Quando o profeta Elias diz, ele fala, Rabi Eliezer está certo em todas as suas colocações. Todas as suas colocações. Mesmo assim, eles decidem que iam expulsar ele. Então, ele é expulso do Sinédrio, da comunidade judaica. Não fica explícito em lugar nenhum que era porque ele tinha entendido, compreendido Jesus. Mas, quando Rabi Akiva vai até ele e ouve essa história, ele senta ao seu pé e rasga sua roupa. Ou seja, ele estava em luto. Ele estava em luto não por uma morte física, mas pela morte, entre aspas, de uma imagem, de um entendimento, por respeito àquele grande mestre, à situação que ele foi colocada. Então a gente tem diversas passagens, diversas, se o Elahá quiser colocar outras, onde rasgam-se a roupa, e no Antigo Testamento está tendo esse entendimento. Essa questão do luto ela é muito interessante, e também a questão do sepultamento é muito curiosa. Porque os judeus, eles não aceitam a cremação, eles não aceitam nenhum tipo de ação antinatural na decomposição do corpo, porque eles acham que o espírito, o corpo morreu, então ele tem que se decompor de maneira natural. E as pessoas são vestidas todas iguais, há uma igualdade na hora da morte. Todos são colocados em caixões sem nenhum tipo de adereço, nada, o caixão é, vamos dizer assim, idêntico. Não é idêntico, mas é tudo igual, né? Assim, muito parecido. E a roupa que o morto veste é sempre uma mortalha. Então, eles não são... Ninguém vai imaginar quanto vai... Então, vai todo mundo igual, porque na hora da morte, todos se nivelam na igualdade. E aí eles são colocados no cemitério. É bem interessante isso, porque o cemitério judeu ele costuma ser organizado por data. Então, as mulheres ficam de um lado e os homens ficam do outro. E aí você vai procurar o túmulo de alguém, você vai pela data, olhando, isso aqui é 45, 47, 50, e você mais rapidamente encontra a sepultura de um judeu, porque eles são colocados na ordem. Diferente de um cemitério cristão que sepulta aqui, sepulta ali, você fica procurando no cemitério e não sabe onde está. Lá eles seguem uma sequência, sempre desse jeito. Homens de um lado,
e mulheres do outro. Então, a morte, ela é sempre desse jeito. E há uma coisa muito interessante. Os protestantes, eles consideram que após a morte o nosso destino está selado. Morreu, acabou. Se você não se não se entregou a Jesus antes, não será depois que você vai fazer isso. Os católicos pensam diferente. Os católicos, eles trabalham a ideia de que você pode orar pelo morto. Esse entendimento que o catolicismo tem é apoiado no modelo que os judeus acreditam, que os judeus acham que você pode sim orar pelos mortos. É possível mudar a condição espiritual de alguém após a morte. Essas informações, elas estão presentes numa obra chamada Macabeus. Os livros de Macabeu, Macabeus 1 e Macabeus 2, eles estão contidos na Bíblia Católica, que tem 7 livros a mais do que a Bíblia Protestante. Então, os protestantes tiraram esse livro fora. Por quê? Porque esse livro fala que a gente deve orar pelos mortos, que é bom orar pelos mortos para poder ajudá-los. Como o destino das pessoas estaria selado já na morte, o livro não é conveniente. Então, esse livro ele sai do cânone, mas ele está no cânone católico. É esse livro que diz que você pode, orando pelos mortos, mudar a situação dele no mundo espiritual, que deu razão para a criação do purgatório católico. O purgatório católico ele surge a partir da leitura do livro de Macabeus. Então, é todo um conjunto de informações que a gente tem que fica parecido com a Igreja Católica em termos da gente poder orar pelos mortos, que fica parecido com a mensagem espírita, mas fica diferente daquilo que o protestantismo entende como sendo verdade. Então, existe muitas coisas que se faz, olha, faço isso em oração a fulano de tal que já desencarnou. Existem os livros, os estudos feitos e vem na frente o nome das pessoas pelas quais se está vibrando e que ela já teria desencarnado, na expectativa de que isso possa mudar, de alguma maneira, a situação deles no mundo espiritual. A morte, portanto, para os judeus, ela tem essa característica bem interessante, ou seja, esse dom de nós podermos mudar a situação, que é muito próximo daquilo que o Espiritismo defende. E é interessante, Elahá, você comentou que da cremação, então tem um conceito que ele é lido literalmente até por muitos judeus, tá? Até por muitos judeus. Qual é? O da ressurreição. Existe uma cerimônia, a Havdalah, quando termina o Shabat, você até comentou que passa um cheirinho, especiarias para você cheirar, que é para aquilo saciar a saída do Shabat, para o seu espírito não ficar muito vazio. Quando a gente faz isso, pega-se esses 2 dedinhos, isso é ritual, é só curiosidade, tá, gente? Não é que eu e o Elahá faz isso, é só curiosidade. Molha-se os 2 dedinhos no suco de uva ou vinho e passa aqui atrás, assim, nesse ossinho da coluna. Aí fala assim, por quê? Porque desse ossinho que será reconstituído o corpo para a ressurreição dos mortos. E é por isso que eu estou falando que até para muitos judeus a leitura acaba sendo literal. Por quê? Porque essa questão da ressurreição, ela é uma questão simbólica e que ela deve ser entendida dentro das origens das raízes do judaísmo. Então, o que é a ressurreição? Na ressurreição, com a edificação do reino dos céus, com a plenificação do reino dos céus na terra, o que acontece? Os mortos iriam se levantar e se dirigir à Terra Santa. A gente já explicou que a Terra Santa, na realidade, não é aquele pedacinho de terra lá em Israel, com todo respeito ao Estado, e eu defendo que todos os... É a Terra Prometida, que todos os povos têm o direito de ter seu Estado, todos, sem exceção. Então, não estou dizendo... A gente sabe que não pode ser uma promessa divina, não pode ser feita ao plano material. Então, Gamaliel vai explicar para Saulo de Tarso, lá na obra Paulo e Estevão, que essa é uma condição circunscrita a um estado de espírito ou não ao plano material. Ou seja, todos nós um dia vamos adentrar a Terra Prometida. E a ressurreição é se levantar para adentrar a Terra Prometida. Ou seja, está falando da ressurreição do corpo físico, propriamente dito? Não. Por que ressurreição? Retornar à Terra Prometida? Porque a palavra arrependimento não existe em hebraico. Existe a palavra retorno, techuvá. Quando você quer falar, eu vou me arrepender, eu me arrependi, você não fala, eu me arrependi em hebraico. Você fala assim, techuvá,
eu fiz o chuvá, eu fiz o retorno. Mas por que retorno? Porque Deus, quando nos cria simples e ignorantes e nos dá o livre-arbítrio, ele dá a condição de nós livre-arbitrarmos as nossas escolhas, nos aproximarmos da boa luz ou nos afastarmos. Mas o propósito é acertar. E quando a gente erra, foi porque a gente mal utilizou o nosso livre-arbítrio. Então, você mal utilizou por vontade própria. Então, quando você faz o arrependimento, você faz o retorno. Qual retorno? Retorno à boa luz. Então, essa ressurreição que é tão descompreendida, às vezes, até por muitos judeus, ela é a questão de nós retornarmos a Deus, nos arrependermos e adentrarmos a purificação dos nossos espíritos. Então, essa é uma das questões que, como ela já falou, não se crema, por exemplo, se condena qualquer tipo de automutilação voluntária ao corpo dentro do judaísmo, em função disso. Por quê? Porque o corpo não é seu. O nosso corpo é um empréstimo divino. É um empréstimo de Deus para que a gente venha cumprir os nossos desígnios no plano material. Qual? A depuração, esse retorno à essência de Deus. Esse retorno é interno, é a centelha divina, né? A questão da morte e a questão da vida após a morte, ela é muito interessante. Eu estava outro dia pegando uma explicação de um rabino, e assim, não é para ninguém tomar isso como verdade, é só para a gente ver como que as coisas funcionam. Então, o morto não vai com uma mortalha, todo mundo igual, etc, etc. Então, todos são sepultados igual. E aí tem uma crença judaica, isso é uma crença, não é espírita, é judaica, que quando a alma sai do corpo e ela vai para o mundo espiritual, ela vai vestida com essa mortalha que ela usa uma túnica, ela se apresenta no mundo espiritual com uma túnica. Cada dia que você não aproveitou para fazer todo o bem que você poderia fazer, abre um buraquinho nessa túnica. Então ela fica com buracos. A túnica tem tantos buracos como sejam o número de dias que você não usou todo o dia para fazer todo o bem que você podia. E eles dizem que a túnica de Abraão não tem nenhum buraco. A túnica de Abraão é uma túnica inteiriça, porque ele teria, durante a sua vida física, usado todos os seus dias de maneira o máximo possível no bem. Alguns de nós, certamente, do lado de lá ia ficar só um filó, aquele monte de buraco que não ia ter nem tecido quase, era uma túnica de buracos, né? Então, é só uma crença, então, para ser, é o pudor. O que eles querem dizer é o pudor. Então, a alma, depois da morte, ela não consegue se esconder. E se ela errou, ela fica desnuda diante das outras pessoas. Então, se você quer garantir o seu pudor, use todo o seu dia para que não haja tantos buracos na sua roupa e você possa se apresentar de maneira conveniente para as pessoas em seu redor. É bem interessante. Outra questão, acho que bem bacana, para a gente comentar, correlacionada aqui nossa questão de cultura judaica, que de alguma forma vai se correlacionar a esse mandamento, é a questão do olho por olho, dente por dente. Porque a gente tem o hábito de ler isso literalmente, pegar o código de Hammurabi, lá da Babilônia, e achar que o código de Hammurabi foi plenamente implementado no judaísmo. A gente sabe que, dentro da lei do progresso, toda contribuição é importante. Eu adoro a frase de Galileu Galilei, que ele diz, eu me apoiei no ombro de gigantes. Que se ele tivesse vindo sozinho, não tivessem vindo outros que deram grandes contribuições, que não devem ser desvalorizadas no progresso científico, no progresso da humanidade. Galileu Galilei não tinha planificado o seu trabalho científico. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do código de Hammurabi, que olho por olho, dente por dente... Queimadura por queimadura, mão por mão, pé por pé.
nós temos essa questão, mas dentro do judaísmo, não significa que se alguém furou o seu olho, você pode ir lá e furar o olho do outro. Dentro da lei judaica não é assim. Porque imagina que eu e Elahata, não está dito, vai tu mesmo e arranca o olho do teu irmão. Diz que ele pagará olho por olho e dente por dente. Imagina, tá eu e o Elahá aqui, a gente briga agora, chega no final, eu sou menos evoluído, então eu que vou furar o seu olho. Elahá, Deus nos livre, né? Mas eu vou lá e furo o seu olho, te cego. Só que eu sou cego de um olho. Eu já sou caolho. Como que você pode chegar lá e me cegar? Porque você vai furar um olho. Eu estou te devendo um olho. Como que você pode me furar um olho se, na realidade, você teve um castigo e o meu castigo vai ser muito maior, porque eu vou ter a plena cegueira. Então, essa lei, pela lógica... Esse é o paradoxo do caolho. Já nos deixa claro que não pode ser lida literalmente dentro do judaísmo. O que vem trazer para nós? Eu adoro uma explicação que foi até sua, Elahá, que às vezes a gente está vivendo nos dias de hoje a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, a gente não está nem vivendo ela, porque a gente recebe uma agressão, uma dificuldade na vida, e a pessoa xinga a gente lá em público, briga com a gente, e aí você fala, eu vou matar ele. Ele só te xingou, só te bateu. E você fala, eu vou matar. Aí eu lembro que você comentou numa palestra que eu ouvi, que fala assim, a gente não está nem vivendo isso, e está criticando lá a lei de talião. Dentro do judaísmo, o que vem trazer esse olho por olho, dente por dente, é a questão do pagamento, como chama? Da indenização. Então, por exemplo, furei o olho de alguém. Esse alguém utiliza o olho, a visão, para trabalhar. Então, peraí, eu vou ficar impune? O judaísmo propõe um código de leis. Não, então, qual é a pena que essa pessoa está tendo na vida dela? Ela não vai conseguir trabalhar. Então, vamos calcular como eu tenho que indenizar ela para que ela possa continuar vivendo a vida com dignidade. Não que ela venha me furar um olho. Dentro da lei judaica, o propósito de olho por olho, dente por dente, é esse, é trazer uma lei de indenização. Então, dentro de uma humanidade, onde entrava-se numa aldeia, numa tribo, numa cidade-estado, onde quer que fosse, e matava-se alguém, e a cidade, o exército se organizava para depois invadir, matar todo mundo, fazer todo mundo escravo, é um avanço. E se não tivéssemos obtido esse avanço, talvez a gente não tivesse compreendido o evangelho. Quer dizer, a gente ainda está tentando compreender. Então, essas contribuições são importantes, né, Elahá? São. Foi na construção dessas coisas, degrau a degrau, que a gente conseguiu chegar aonde a gente conseguiu. Então, é tudo um processo de crescimento, né? E hoje a gente tem essa visão, e é importante que no mesmo capítulo, acho que é o capítulo 19 do livro de Levítico, também diz, nunca te vingarás dos teus irmãos. Então, das pessoas da tua aldeia. Isso significa que não era feito nada por vingança. E não há registro na Torá de ninguém que tenha pago olho por olho, dente por dente, tá? Não há nenhum lugar de assim, aí fulano furou o olho do outro, então ele foi e pagou com o olho. A lei existe, mas não há nenhum local onde ela foi aplicada como ela está, como a gente pensa que ela teria sido aplicada. Nós estamos com um horário avançado já, nós precisamos passar para a outra etapa da nossa conversa. Hoje a gente vai falar do mandamento não matar, e evidentemente a lei que está relacionada com o não matarás não pode ser outra, senão a lei de destruição, que é a lei do Livro dos Espíritos, que trata sobre a desencarnação, sobre a destruição, sobre animais, alimentação de animais e uma série de questões que dizem respeito a esse assunto. E hoje, o nosso mandamento em si é aquele curtinho que inicia a primeira sequência de mandamentos para o próximo. Até na semana passada, nós estávamos vendo mandamentos que tinham outro tipo de escopo. Os 4 primeiros mandamentos se referiam ao homem com Deus, que era
não ter outros deuses, não fazer imagem, não usar o nome dele de maneira errada e guardar o sábado. Depois vimos o 5º mandamento. O 5º mandamento não era mais com Deus, mas não era com o próximo, era com os pais. Vencemos esse. Agora entramos na segunda parte, outros 5 mandamentos. Esses 5 mandamentos são 2 tábuas. 2 tábuas. Lehot, as tábuas da lei. Então são 2. Essa, Deus e os pais. Essa outra, só o próximo. Nós vamos começar agora, a partir de hoje, a ver os mandamentos na relação do homem com o seu semelhante. É o homem e o outro. E o primeiro de todos os mandamentos é: não matarás. Questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro direito do homem? O de viver. Portanto, ninguém pode fazer nada que possa atentar contra a sua vida. Então, a questão do mandamento é muito importante para que a gente entenda essa questão. Mas eu queria primeiro ver o Álvaro falar um pouco do hebraico. O que está escrito lá em hebraico, por favor? A gente costuma, eu também habitualmente falo, não matarás. Mas a melhor tradução, lo tirtzah, é você não vai assassinar. Você não pode cometer um assassinato, um homicídio. Por quê? Porque você pode matar um animal para se alimentar. A gente tem os sacrifícios que eram levados ao templo, que a gente pode aprender desse simbolismo também. Então, tem essa questão de não assassinar. Mas a gente fala, não matarás, não tem problema nenhum. Agora é interessante, você comentou, a gente tem duas tábuas. Opa, deixa eu achar minha câmera aqui. Tem 2 tábuas aqui. O primeiro mandamento está correlacionado ao 6º. O segundo, ao 7º. O terceiro, ao 8º. O 4º, ao 9º. E o 5º, ao 10º. Então, não matarás, a gente vai encontrar uma correlação dele com o primeiro. Qual é o primeiro? Anohi Adonai Elohei asher hosetet hameretz mitzrayim beit avadim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, peraí, Deus único, o não matar, por que isso está trazendo? Qual a correlação desses 2 mandamentos? Tem uma correlação muito grande aí. Qual? A gente se lembra muito bem daquela passagem, eu já até falei em outra live, eu sempre estou trazendo ela, porque ela é muito importante para a gente entender, até Humberto de Campos traz no livro de Boa Nova, a centelha divina, para a gente entender que no processo de criação do mundo, em simbólico, em 6 dias, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus não fala. Quando Deus vai criar o homem, Deus sopra na sua narina. Soprar é diferente de falar. Soprar exige um esforço maior simbolicamente. Então, a matéria é criada com palavras. O homem, o espírito, na realidade, aqui é a criação do espírito, o Ruach, ele é colocado dentro do íntimo do homem, saindo de dentro do íntimo de Deus. Então Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, vem logo depois. Porque ele coloca suas potencialidades, seus atributos, suas potencialidades dentro do homem para que a gente venha desenvolver pelo nosso livre-arbítrio. Ou seja, tem uma passagem, que aquela passagem lá, a gente às vezes não pensa nisso. Como essa passagem, isso que eu estou explicando é importante. Aquela... dai para Deus o que é de Deus, dai de César o que é de César. Então, quando entregam uma moeda para Jesus, o que tinha na moeda? O rosto do imperador. Então, quando Jesus responde isso, o que tem dentro de nós? O reflexo de Deus, a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, ele está fazendo aqui, dando uma resposta onde está mostrando que o nosso espírito tem que servir a Deus. Só que ele está falando isso dentro de uma linguagem metafórica muito grande. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se cada um de nós está levando Deus dentro de nós em forma de centelha divina, quando eu mato alguém, eu estou matando a representação de Deus no plano físico, porque o espírito é imortal, mas no plano físico eu estou riscando aquela imagem de Deus. Então, se eu
matei alguém, entre aspas, eu estou riscando simbolicamente, correlacionado a esses mandamentos, a manifestação de Deus naquele ser. E ela é única, porque cada moeda, não importa o seu valor, se tem moeda de R$1, de 10 centavos, de 20, de 50, cada dinar tinha o seu valor, mas todos tinham a imagem de Deus. Então, olha que bonito isso. É muito interessante. Mas essa questão do não matar, ela vai se distender realmente a muitas outras questões que precisam ser discutidas, porque a lei divina, como está colocado na questão 615, ela é eterna e imutável como o próprio Deus, ela é eterna e imutável. Mas a questão 618 coloca uma outra visão que parece contradizer com a 615, porque a 618 diz assim, que as leis de Deus, aquelas que são eternas e imutáveis, elas se adaptam à situação de cada um. Então, como é que pode uma coisa que é imutável, mas que se adapta? Um negócio meio esquisito. Uma boa representação disso é em matemática. Você pega um meninozinho do segundo ano do ensino fundamental e diz para ele quanto é que é 3 menos 5. Ele vai dizer, não é possível fazer essa conta. Porque de 3 eu não posso tirar 5, porque 5 é maior. Então não dá para tirar 5 de 3. Não pode. Então não tem resposta. Você espera esse garoto crescer. Quando ele tiver com uns 14 anos, você pergunta para ele quanto é 3 menos 5. Ele vai dizer, menos 2. É 2 negativo. Ué, mas não era impossível? A lei de Deus não mudou, mas acontece que a maturidade do indivíduo vai mudando e ele vai enxergando novos desdobramentos em cima da mesma lei. Então, por exemplo, no caso específico que a gente está tratando do não matarás, essa lei ela era não matarás, não assassinarás. E os judeus estavam muito focados nessa literalidade que o texto possuía. E em cima disso, muitas interpretações foram sendo postas. As interpretações, elas não são mais lidas, elas não estão mais no texto, elas são muito mais faladas, elas são muito mais discutidas, elas são, embora eu tenha um texto, que é a base, o pensamento dos rabinos, dos sábios, vai se colocando por cima e daqui a pouco ninguém está indo mais na base para ler. Igual acontece em doutrina espírita, que tem o texto lá, Kardec escreveu, mas teve tanta gente que já falou que o povo já nem vai mais lá, o povo já vai direto, não, mas fulano disse que é assim, e vai se acreditando no que os outros falaram como se isso fosse verdade. Então vai se criando uma camada de interpretações que sepulta o verdadeiro texto que está lá embaixo. No Sermão do Monte, Jesus diz assim, eu não vim mudar a lei, eu vim para cumprir. Mas, ao mesmo tempo que ele diz que ele não veio cumprir a lei, ele mudou 5 mandamentos, logo de cara no Sermão do Monte. Ouvi isso que foi dito dos antigos, pois eu, porém, vos digo isso. Aí depois diz, eu não vim mudar a lei. Então, como é que ele diz que ele não vem mudar a lei? Se ele está mudando, ele está dizendo que não está mudando a lei, e está mudando. É porque não está mudando a lei. Ele está mudando a interpretação da lei. Porque, veja, ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, ouviste o que ensinaram as pessoas. Ele não está dizendo, leste o que foi escrito para os antigos, mas ouviste, porque são as interpretações que surgiram ao longo do tempo. Aí ele vai tirar essa camada de interpretação e voltar para o texto que está aqui embaixo. Ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Não tem essa parte, odiarás teu inimigo, essa não existe não, vai procurar no Velho Testamento que não tem não. Isso são interpretações que foram surgindo. Amarás o teu próximo, tem. E odiarás o teu inimigo, não tem. Então ele vai substituindo isso. E ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se aborrecer, já se tornou réu. Então ele vai pegar o mandamento não matar e dizer, não é somente a morte física.
O matar não é somente um corpo que você mata. Você mata quando você destrói também a pessoa por dentro. Quando você mata as esperanças de alguém, também é uma forma de assassinato. Isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai funcionar. Eu lembro quando eu decidi que eu ia tirar a carteira de motorista, e eu fui tirar a carteira de motorista já bem velho. Velho. Foi quando eu comecei a decidir que eu ia dirigir. Até hoje eu dirijo mal. E aí eu vou tirar a carteira. Aí fui para o centro espírita. Aí cheguei lá, um companheiro espírita disse assim, escuta, eu estou sabendo que você está estudando para tirar a carteira de motorista? Eu disse, estou tentando. Posso te dar um conselho? Claro, diga, desista. Você não vai conseguir. Porque dirigir é uma coisa que a gente tem que aprender quando é irresponsável. Agora que você é mais responsável, você vai ficar com medo de bater, com medo de atropelar, com medo de fazer um monte de coisa, não vai aprender. Está perdendo teu dinheiro, larga a autoescola e continua andando de táxi, que é melhor. Puxa, foi um estímulo tão grande que ele deu. Eu tirei carteira, tá? Eu tirei carteira. O Alberto Almeida uma vez fez isso comigo também. Eu fui mostrar um trabalho para ele. Disse, olha, Alberto, isso aqui que eu estou fazendo, olha que legal. Ele disse, não vai dar certo. Esquece que isso aí não, tu não vai dar conta de fazer. Que era pegar as obras e anotar uma por uma o que tinha em cada capítulo para poder organizar por tema. Esquece isso é muito grande, é muita obra, tu não vai dar conta, larga a mão disso. Aí eu digo, depois eu vou para a hora, vou fazer o que eu vou fazer. Aí eu fiz. Então, a gente, na verdade, passa... Ele até hoje ele nega isso, tá? A gente passa por experiências na vida em que alguém pode chegar com você e destruir, matar em você uma esperança. Ah, minha filha, largue mão disso. Você não vai dar conta. Você não é capaz de fazer. Isso também é uma forma de matar. Então, quando o mandamento diz não matarás, a gente tem que pegar essa questão e dizer assim, lá em Moisés era um entendimento, porque a lei é eterna e imutável, mas ela se adapta à condição de evolução daqueles que a interpretam. Resultado, hoje, nós temos uma leitura muito diferente daquilo que o mandamento pode ser, que a gente alarga essas condições para questões muito mais profundas, que não dizem respeito apenas à morte física de alguém, mas à morte espiritual, quando você destrói alguém emocionalmente. Então, é uma forma também de você promover um processo de matar. E esse é só o primeiro dos mandamentos relativos à questão do próximo. E é interessante, né, Lahat, os espíritos nos dizem que todos aqueles que quiseram observar e compreender a lei divina puderam na antiguidade, porque ela se encontra escrita no livro da natureza, está lá no livro dos espíritos. Então, vamos fazer uma conexão desse entendimento da centelha divina? Leon Denis fala para nós, lá no livro Problema do Ser e o Destino da Dor, que todas as vezes que a gente comete um ato de caridade, a gente sente aquele prazer, ou adquire um conhecimento novo. Eu aqui todas as vezes aprendo tanto com você lá. Então, assim, a gente se sai feliz daqui. Aquilo, sabe, traz uma felicidade, um prazer. Então, Leon Denis vai explicar que o nosso perispírito é como um filme fotográfico e a gente acende uma luzinha nele. E essa sensação de extinguir a treva do nosso espírito é a sensação de prazer que a gente recebe. Então, aqui, se eu tenho que, como diz o capítulo 6, você trouxe o Sermão do Monte, brilhe vossa luz, faça brilhar a centelha divina. Como você falou, todas as vezes que, não apenas literalmente, eu apago Deus de mim ou do outro, porque muitas vezes a gente não precisa de alguém para sabotar, a gente se auto-sabota. Às vezes a gente tem uma baixa autoestima tão grande que a gente acaba se sabotando. Então, todas as vezes que nós não nos recordamos que vós sois deuses, como disse Jesus, no sentido de que nós temos as condições de brilhar essa luz, como disse ele no sermão
do monte, a gente talvez esteja apagando. A gente esteja apagando Deus que tem que se manifestar em mim. E todas as vezes que eu não enxergo esse Deus no próximo, eu estou apagando ele nos meus olhos. Então, todas as vezes que eu favoreço alguém, ou desfavoreço, ou não estendo uma mão, é porque eu não estou enxergando esse Deus que habita em mim, que habita em ti. E qual é o propósito? Brilhar nossa luz. Para quê? Para clarificar esse amanhecer da nova era, essa regeneração íntima de cada um de nós, que repercute na regeneração da humanidade. E assim, você tem muitas formas de matar uma pessoa, até quando você diz assim, para mim, você morreu. Você está morto para mim. Você, às vezes, se decepciona com alguém, se magoa, e aí você diz, para mim, você está morto. Esse sentimento de você querer apagar as pessoas em vida da sua vida acaba sendo um complicador maior nessa nossa relação, porque você, quando apaga alguém, na verdade, você está fortalecendo um vínculo para reencontrar amanhã. Né? Mas eu queria, Álvaro, você falasse alguma coisa sobre a questão dos sacrifícios, para a gente poder encerrar, que a gente está em cima do tempo. O que você teria para contar para nós? Esses minutinhos que a gente ainda tem. Só vou recordar uma coisinha antes de falar dos sacrifícios. Que senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, apagou, pelo menos da sua vida, porque Lívia usou isso para acender ainda mais a sua centelha divina, dentro do seu próprio lar. E muitas vezes a gente está apagando Deus no próximo, dentro da nossa casa. Então, uma reflexão para nós. Sobre os sacrifícios, a gente sabe, como é trazido no Cartas de uma Morta, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que no planeta como, por exemplo, Marte, já não se alimentam mais de animais. A gente já não mata os animais em Marte. Então, é interessante que eu falei aqui, olha, isso aqui está escrito no Lao Tse, você não vai assassinar, porque você pode matar um animal. E eu falei dos sacrifícios. Então é interessante, quando a gente olha ao tempo de Jesus, a gente vê os essênios, os fariseus, e os essênios, eles viviam no deserto, porque eles diziam que o templo de Jerusalém estava maculado, ele estava impuro. Então eles não ofereciam sacrifícios, mas eles acreditavam no auto-sacrifício. E a gente sabendo que a gente tem dentro do nosso espírito um passado não de milênios, mas de bilhões de anos. Segundo a obra de André Luiz, 1,5 bilhões de anos até chegar ao sílex, estagia o nosso princípio inteligente ainda não individualizado, de ser unicelular até o sílex, 1,5 bilhões de anos, onde a gente vai aprendendo os automatismos orgânicos, o instinto, a gente vai aprendendo tudo aquilo que não é racional, que é irracional dentro de nós. Então, eu estou falando aqui, está todo o meu corpo funcionando sem que eu necessite pensar. É irracional, é automático. Automático. Isso não é um presente divino. Isso é uma conquista do princípio inteligente, que quando se torna um princípio inteligente individualizado e ganha consciência de si, e passa então a desenvolver a moralidade, a gente encontra um desafio muito grande. Qual? Porque depois do sílex, talvez a gente esteja aí 30 mil anos. Só que antes a gente está 1,5 bilhões de anos. E esses automatismos, esse animalismo, os traços de animalidade dentro de nós ainda são muito vigorosos. Então, às vezes, a gente mostra o leão, a gente mostra a cobra, a gente mostra uma série de animais simbolicamente. Então, qual é o ensinamento, o simbolismo por detrás do sacrifício? É óbvio que não é fazer sacrifício, como eu falei, quando a humanidade tiver evoluída, a gente não mais vai matar os animais. E aí foi interessante que você falou, a cada época se tem um ensinamento. A lei divina é a mesma, mas ela é dada na condição da qual a gente está disposto a compreender nesse momento. Então, a proposta do sacrifício não é a gente sair matando animal e oferecendo a Deus, mas matar a animalidade que vive dentro de nós. Matar a animalidade que vive dentro de nós é
a questão que vem trazida como forma simbólica, que já tinha sido entendido lá pelos essênios, lá atrás, ao tempo de Jesus. Então, a gente pode... Quer comentar para a gente ir para as perguntas, Elahá? Eu quero só fazer um comentário bem pequenininho para a gente poder passar, que a gente está com o nosso tempo estourado. É o fato de que hoje é um momento para a gente discutir também, né, na maturidade que a gente tem, a alimentação animal. Nós estamos chegando num momento da história da humanidade que esse questionamento está ficando cada vez mais presente. E aí, daqui a pouco, isso vai tomar mais espaço. Eu lembro quando eu era no começo da minha participação no movimento espírita, eu falava assim muito, não pode ter alimentação animal. Por quê? Porque vai para a reunião mediúnica e o fluido do animal atrapalha a comunicação mediúnica e tal. Então, a preocupação era essa. Hoje, assim, não é crueldade com o animal. Você vê como mudou o foco. Antes, não matava o animal, não era por conta do animal, não. É porque o fluido dele ia te perturbar, mas ninguém estava preocupado com o animal. Não, esse fluido faz mal, você vai ficar impregnado desse fluido dele. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas dizem, não, mas se mata o animal, o boi também tem família. Você tem que pensar, tem que ter uma forma menos cruel da gente se alimentar. Mas eu acho que está na hora da gente passar para as questões. Cadê a Ivana? Ivana, cadê você, Ivana? Cá estou, meninos. Olha só, nós temos aqui algumas perguntas, mas antes, o Elahá, você precisa se justificar aqui com o Jorge, tá? Olha só o que o Jorge está te dizendo aí. Admiro muito sua maneira de expor, senhor. Dava expor o Alberto. Não, mas isso, nós somos muito amigos. O Alberto, já falei isso tantas vezes para ele. Eu falo isso de vez em quando para ele. Você lembra que você disse para eu não fazer? Pois eu fiz. Eu não me lembro de ter dito isso, não. Então, assim, a gente sempre brinca dessa história. Isso aí é uma brincadeira que a gente sempre tira entre nós dois. Isso é normal. Isso aí não tem nada de exposição. Isso aí faz parte da brincadeira nós como irmãos. Foi uma amorosidade, né? Você falou de uma maneira carinhosa. Eu brinco com ele de vez em quando, tá vendo, Alberto? Tá certo, muito bom. Olha, a Zélia também está dizendo que gostaria de receber esse índice de conteúdos dos livros que você se referiu lá. Como é que ela faz para receber esse material? Ela é de qual cidade? Ô, Zélia, coloca aí nos comentários, tá? Você pode mandar um e-mail para mim, Zélia. O meu e-mail é o meu nome. Vamos lá, eu vou colocar teu e-mail aí na tela. Elahá, @gmail.com. Muito fácil. Eu quero comentar esse trabalho magnífico que o Elahá tem com essa enciclopédia, vou dizer assim, vou tomar esse nome, com essa enciclopédia que você vai montando a partir do conteúdo que você vai tendo acesso no decorrer aí da sua longa caminhada dentro do Espiritismo. E além desse trabalho fantástico, ele tem uma lista com mais de 700 palestras, todas divididas também por conteúdo, e a gente, quem tem acesso a isso, fica assim besta de ver a quantidade de conteúdo e a qualidade do conteúdo que ele disponibiliza para nós através dessas listas, que são maravilhosas. Ainda bem que você não desistiu, lá, porque eu sempre que posso bebo dessa fonte. Ô, Álvaro, olha só, com isso tudo, eu acho que está na hora de um canal no YouTube, não está, não? Tá na com esse hora, tanto de conteúdo, hein? Eu também acho. Dá trabalho, né, lá? Dá trabalho. Bom, vamos lá, vamos subindo aqui. Nós temos outras perguntas, depois vem a pergunta da Carlécia. Nós estamos indo pelo contrário, tá, gente? Porque as perguntas aparecem aqui no chat e vão sumindo, depois a gente tem que encontrá-las aqui. Álvaro, nós temos que ser bem precisos, que a gente está com 1h05, tá? Diante Carlécia. da lei de Carlécia Ferreira, diante da lei de causa e efeito, como ficaria a situação do vingador de sangue, que era responsável pelo cumprimento e execução da lei, olho por olho, dente por dente? Você quer comentar, Álvaro? Capítulo 9, versículo 6 do livro de Gênesis. Aquele que derrama o sangue humano deve ter seu próprio sangue derramado pelo homem. Jesus falou, aquele que com ferro fere,
com ferro será ferido. Simão Pedro, embainha tua espada. Então, a gente vê aqui dentro de uma... Sempre, gente, sempre. Linguagem metafórica. Eu sempre estou repetindo isso para que ninguém possa descompreender. A linguagem da qual o povo judeu se expressa no hebraico e a linguagem da qual Jesus se expressava, sempre metafórica. Então, a lei de causa e efeito, ela está sempre presente dentro de um contexto simbólico, que é difícil a gente manifestar uma lei que parte de uma inteligência divina em palavras. Então, todas as vezes que a gente coloca em palavras, como ela já falou, está de acordo para o entendimento do momento. Mas as explicações, elas vão se aprofundando pela lei do progresso a partir que a humanidade e os espíritos vão evoluindo. Então, lei de causa e efeito, ela está expressa aqui de uma maneira simbólica e metafórica nessas passagens. Gênesis, e coloquei aqui uma passagem do Evangelho, mas eu não sei se eu respondi a pergunta ao certo, você pode complementar, Elahá. Não, é por aí mesmo, é uma questão de evolução. Naquela época, as condições que a gente tinha eram essas, então, consequentemente, você tem determinados graus de compreensão. A questão 624, se não me engano, do Livro dos Espíritos, é que diz que um homem civilizado que comete uma simples injustiça é mais culpado do que um selvagem que se entrega aos seus instintos. Então, a responsabilidade do mal que se faz não é pelo mal em si, mas é pela compreensão que se tem daquilo que a gente faz. Perfeito. Olha, agora tem uma pergunta do Cosme. Vamos lá. Ó, para você, Lahá. Então, para os judeus, onde ficam os mortos? Já que se pode mudar sua situação. Mundo espiritual ou convivendo com a família. Um modelo muito parecido com o que a doutrina espírita apresenta. Eles não falam muito de cidades no mundo espiritual, mas falam que existe um mundo espiritual onde eles ficam e alguns podem viver num ambiente doméstico onde a gente está quando eles não estão ainda compreendendo a situação em que se encontram. Eu tenho uma expressão, Elahá, que a gente usa e a gente não sabe de onde vem. É aquela expressão, vá para o quinto dos infernos. Quem nunca falou ou ouviu essa expressão? Isso é uma referência ao judaísmo. Porque quando a gente fala céus, Shamaim, na realidade é firmamento, não é esse céu aqui. Então você tem níveis de mundos espirituais pela Kabbalah. Essa expressão salvo engano, ela é do tempo de Jesus. Então, o quinto seria o último desses céus, o pior lugar que pode estar. E aí, assim, Último dos infernos. O último dos infernos, isso. O último desses mundos espirituais. Mas isso, como o Elahá muito bem colocou, é um detalhe que está dentro da Kabbalah de um ponto específico e que não é o principal objetivo. Mas o que se acredita é que o espírito precisa de retornar, reencarnar para se purificar. Então, passa-se por um momento transitório em um desses, entre aspas, céus. E aqui, quando fala vai para o quinto dos infernos, seria até uma coisa boa, porque falava assim, olha, só uma alma esclarecida, no ponto de vista do judaísmo, como Emmanuel coloca lá no capítulo 7 do A Caminho da Luz, existe um contexto assim de exclusivismo dos judeus. Então, se você for judeu, claro que a gente sabe que isso não é verdade, você só vai até o quinto, mas na verdade tem 7. Então, você está falando, vai para o quinto dos infernos, você está falando, ó, você não vai para o pior de todos, você vai para o quinto, não para os 7 céus, não para os 7 firmamentos. Então, a gente tem essas, não como é explicado, porque a proposta do Espiritismo e de Allan Kardec hoje é insuperável pela lei do progresso nos dias de hoje e traz todas as explicações com plenitude e com magnitude e com beleza e com clareza. Então, isso se encerra, né? O Espiritismo vem encerrar essas condições e trazer esclarecimento a nós. Muito bom. Nós temos agora uma pergunta da Fátima Salvo, que é a Fafá. Onde encontrar uma versão autêntica do Talmud em português? Olha, posso responder lá? Pode. Existe uma livraria em São Paulo, chama-se Livraria Sefer. Tem muitos livros. Seder, S-E-D-E-R. Seder. Sefer. Ah, desculpa, é Sefer, perdão. É que eu falei rápido. Sefer, Livraria Sefer. Ela tem lá algumas versões. Quando eu era um pouco mais jovem,
estudava, a gente não tinha nada em português, era só em aramaico. O Talmud não está em hebraico, ele está em aramaico. Então a gente tinha que estudar assim. Só que eu vou dizer para vocês, o Elahá colocou aqui de uma maneira brilhante, eu nem comentei porque ele já tinha falado, mas a gente não estuda Torá, a gente não estuda lei sozinho, principalmente Talmud. A gente não estuda sozinho, porque a discussão é importante. Ô Elahá, o que você acha desse meu ponto de vista? Como muitas vezes eu mando mensagem e muitas vezes ele me corrige. Muitas vezes eu exponho outro. E então, essa troca de ideias é importante para todos. Não porque ninguém sabe mais, porque todos dependemos um dos outros para aprender. Quem é sábio, diz o Pirkei Avot, a ética dos pais, aquele que aprende com todos. Então, as traduções do Talmud, elas são bem difíceis de se compreender, mas na Livraria Sefer já tem alguns livros traduzidos. Bacana. Pergunta de Mon Almeida. O rito que vemos no catolicismo vem desses 4 ciclos do judaísmo? É provável que sim, porque o judaísmo ele tem esses 4 momentos: o sepultamento, a semana, o mês, que seria a lua, e o ano, que seria o sepultamento, a missa de 7º dia, a missa de 30 dias e a missa de ano. Então há uma correlação forte. E a base doutrinária para isso é o livro de Macabeus. Muito Mônica bom. Almeida, lá de Jequié, né, Elahá? Amiga? É a Mônica de Jequié? É Mônica. Que ela colocou só Mon, então é a Mônica. Tá, e ela pergunta novamente aqui, olha, o que dizer das pessoas que comem vísceras? Aos judeus é proibido qualquer tipo de víscera e sangue. Eles não comem víscera ou sangue. Agora, a questão de vísceras é um processo que a gente... isso aí é da consciência de cada um. Você não vai encontrar na doutrina espírita um texto que diga, não pode. Mas vai dizer, quanto mais você fizer esforço para ter uma alimentação que exija menos dessa questão animal, tanto melhor. Só que de que adianta você dizer, eu não como carne, mas ser uma pessoa cruel? Você ser uma pessoa perversa, má, tanto em casa como fora de casa? Então você diz que você não come carne, que é vegetariano, como a gente teve alguns personagens da história que eram profundamente cruéis e que eram vegetarianos. Então o ideal é que você consiga ser coerente. Ao mesmo tempo em que eu procuro uma alimentação menos vinculada à questão da carne, do animal, eu também viver uma vida que seja menos exigente desse ponto de vista. Então, eu também trabalhar o meu coração para que eu não seja tão violento, tão agressivo, tão egoísta, tão vaidoso. Então, tem que conjugar os 2 aspectos. Agora, questão de vísceras, aí já é uma questão que cada um vai resolver com a lei. Existe no O Consolador uma resposta de Emmanuel que ele aconselha a, se você se alimenta, pelo menos tenta evitar isso. Mas é o que o Elahá falou. Não adianta a gente ser fariseu dentro do espiritismo. A proposta é que nasça um novo homem. Então, se alimentar da carne ou não, ainda está dentro da nossa realidade no mundo. Mas se você se sente feliz por não comer e isso te ajuda, só não faça disso apenas um rito exterior, né, Elahá? Vós engolis mosquitos, quer dizer, coais mosquitos e engolis camelos. Às vezes a gente então vai falar, eu estou prestando atenção nesse mosquitinho e estou engolindo uma coisa muito grande. E a gente não está dizendo que todas as pessoas que não comem carne fazem isso. Só uma reflexão íntima para cada um de nós. E outra coisa, se você diz assim, eu não consigo ficar sem alimentação de carne, não precisa você cortar. Reduz. Come menos em cada refeição. Coloca um prato com menos quantidade de proteína animal. Ou faz um esforço para uma vez por semana não comer, ou 2. Vai fazendo, vai exercitando. Só que a gente diz assim, não, eu não consigo. E aí a gente se mantém no mesmo modelo de alimentação, sem fazer o esforço de mudança. Não consigo, não é para fazer um corte abrupto. Vá fazendo um esforço gradual de diminuir, tanto quanto lhe seja possível, porque será sempre benéfico se você conseguir. Nós temos aqui uma pergunta da Kátia, embora não seja sobre o tema, se for possível, né, comentar rapidamente,
Ela disse que vemos dentro de alguns estudos do Evangelho discussões políticas sobre o racismo. Isso desvia o nosso entendimento? O Espiritismo ele não tem essa visão de racismo, até por conta da própria questão da reencarnação. O que às vezes se evoca é um texto chamado A Teoria da Beleza, que está contido no livro Obras Póstumas. Só que obras póstumas, o próprio nome já diz, é póstumo. Não são textos que necessariamente Kardec publicaria. Ele pode ter tido esse texto, ter escrito ou recebido, ninguém sabe se o texto era dele ou não, só que as pessoas em 1890, 21 anos depois da desencarnação de Kardec, pegaram os livros, estavam na escrivaninha dele e publicaram. Então, quer dizer, não dá para saber se o texto é dele e nem se ele achava que esse texto estaria numa condição publicável. Mas esse texto ele traz algumas colocações que elas não são consentâneas com o conjunto da obra como um todo. A obra espírita como um todo trabalha a questão de que somos todos iguais perante a lei de Deus, que todos evoluímos, que a reencarnação é um fenômeno e que não existe essa questão de raças superiores e inferiores. O que se deu ao longo da história é que alguns indivíduos, em função de processos econômicos que aconteceram na nossa história, algumas populações passaram a ficar por mais tempo sujeitas a outras, mas não porque elas lhes sejam inferiores, mas porque por circunstâncias que se deram, isso aconteceu. Então, os romanos, durante muito tempo, dominaram boa parte do mundo, fizeram o mundo praticamente todo de escravos, mas isso não significa dizer que os gregos eram menores do que os romanos. E a prova está no fato de que, mesmo os gregos sendo escravos, a cultura que prevaleceu dentro da Roma antiga foi a cultura grega. Tanto que a mitologia grega é a que dominou a questão da cultura judaica, da cultura romana. E é interessante também, Elha, que vale a gente lembrar que na Gênese, Kardec deixa claro para nós que caso a ciência venha a mostrar que em algum ponto a condição da qual foi trazido naquele momento, em 1855, 1860, na qual foi compilada, foi codificada a doutrina espírita, se a ciência mostrar o contrário, então a gente adere a uma nova tese. Então, o que estou querendo dizer com isso? A gente vê lá na Gênese a condição da brotação espontânea. E a gente sabe que a ciência já superou isso. Então, a gente tem que superar. No tempo de Kardec, as teses de Lombroso eram muito fortes. E hoje a anatomia do criminoso? A gente hoje já desqualificou isso e a gente sabe que isso é ultrapassado pela ciência. Então, na Revista Espírita, a gente também tem um texto que é um tanto quanto polêmico, mas a gente tem que olhar com o discernimento do qual você colocou. A gente olha a obra como um todo e, em alguns pontos, quando a gente vê alguma questão, como brotação espontânea, essa questão da teoria de Lombroso, que ela é colocada não explicitamente em um ponto ou outro, ali a gente desclassifica isso porque a gente sabe que a ciência já superou. A própria compreensão de Kardec sobre o que seja o Espiritismo, ela vai mudando. Se você pegar o livro O que é o Espiritismo, ele diz textualmente lá, o Espiritismo não é religião. Aí quando você chega na Gênese, ele diz que o Espiritismo tem um aspecto religioso. Então é um processo de crescimento, até de entendimento do que seja. Porque quando ele fala em 1859, no que é o Espiritismo, ele está vendo uma doutrina nascendo e ele não quer que ela seja uma doutrina dogmática, com sacerdote, com toda uma estrutura paramental que são típicas das religiões. Não é religião. Mais maduramente, ele reconceitua a questão de religião, é religare, que é religar, então ela, nesse sentido, então o Espiritismo é religião. Perfeito. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta da CD Belmont. Carmen Diva Belmont. Pronto. Olha aí, ela está perguntando para você. Não matarás teu irmão dentro de ti significa deixar aberta a janela do perdão. Se esse irmão te fez mal, nesse caso, qual seria o sacrifício? O do nosso orgulho?
A questão do perdão, Carmen, não significa que você, ao perdoar, vai voltar a ter com essa pessoa o mesmo tipo de relação que você tinha no passado. Porque às vezes diz assim, olha, você tem que perdoar seu marido. Aí você, mas eu não quero voltar com ele. Não, mas não precisa voltar. Perdoar é tirar a mágoa que a gente carrega dentro de si, para que a gente tenha a condição de fazer um caminho diferente. Se por algum motivo você tem uma dificuldade de caminhar com alguém, você tem mágoa de alguém, feridas de alguém, se você não cuida dessas questões, você atrai essa história do passado para o seu presente. Você carrega essa pessoa dentro de você. E quando chega um novo momento para você fazer novas opções, você está preso na história do passado. Então, o que seria esse não matar a pessoa dentro de você? Não me ignorar. Não ser cruel. Se você não fizer isso, você desenvolve em você um sentimento de serenidade. A gente não deve ter o coração pesado. E Joana de Anjos tem uma frase muito boa sobre isso. Essa frase é boa. Toda decisão a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Então, se você toma uma decisão a golpe de machado, pá! Você vai voltar, essa decisão vai voltar. Tudo que você decide na brutalidade, volta. Porque você não deve pegar um laço e romper. Laços são para serem desatados. Então a gente vai devagar desatando os laços, porque tudo que é feito com ruptura, com violência, tende a retornar pela lei de causa e efeito. E aí, quando você tem alguém que você odeia, que você tem mágoa, o ideal é não matar essa pessoa dentro de você. É fazer um esforço para perdoar, mas não significa que você vai retornar, de repente, a ter uma relação afetuosa como antes, que você tem que manter uma certa precaução, mas você cuida do seu coração para que ele não fique enfermo de um sentimento indesejável. Muito bacana, gente. Bom, nós queremos convidar a todos que estão aqui nos acompanhando para domingo, às 19h30, que vocês estejam conosco aqui em mais uma live falando um pouco sobre o trabalho do Movimento Espírita pelo Brasil. Estarão conosco no domingo a Darcy Neves, que é do CERJ, da Federativa do Rio de Janeiro, a Luísa Leontina, que é da Federativa de Mato Grosso, e Meire Jane Moraes, que é da Federativa de Alagoas, contando para nós aí as experiências que cada uma delas desenvolvem, né, as federativas desenvolvem aí nos seus estados. Aí nós temos também, interessante, na segunda-feira, nós teremos de novo o Jorge aqui conosco, a Elahá estará conosco, porque nós vamos falar um pouco sobre o Esperanto, esse idioma, não é, que nós tanto admiramos, e qual a relação que ele tem aí com o Espiritismo. Então estarão conosco aqui Afonso Soares, Elza Rossi, do Reino Unido, o Henrico Padova, que é da Itália, e o Jorge Elahá, falando sobre esse tema aí, e eu tenho certeza que vai ser bastante interessante, né, na segunda. Gente, prestem atenção, detalhe, essa live de segunda-feira, ela tem um horário especial, ela será às 16 horas, exatamente porque nós estaremos recebendo aí 2 amigos que estão na Europa, por diferença do fuso horário, né, a live ela não será no horário normal das 21 horas, ela foi antecipada para as 16 horas. E aí, nós já deixamos o convite para sexta-feira que vem, que nós estaremos aí estudando o nosso 7º mandamento, não adulterarás. E olha a novidade, quem é o convidado da semana que vem? Nosso querido Haroldo Dutra Dias estará conosco aqui também no estudo desta live. Então, na próxima sexta, nós estaremos de volta com a 8ª live, o 7º mandamento. Corrija lá no cartaz, está 7º episódio, é o 8º. É o 8º, tá bom. Queridos, eu passo a palavra a vocês, né, para nós irmos concluindo. Primeiro o Álvaro, depois o Jorge. Elahá, é uma alegria imensa. Todas essas sextas tenho aprendido muito, tem sido muito especial, todo o carinho que a gente tem recebido, as perguntas. Eu adoro responder perguntas ao seu lado, porque quando eu não sei, você responde por mim. Eu tenho plena consciência que eu tenho muito mais a aprender. E eu acho que o ponto desse ensinamento é a questão da gente fazer brilhar a nossa luz. E através do brilhar a luz, a centelha divina que vive em nós, a gente espalhar
essa luz pelo mundo. Tem um ensinamento judaico que nos mostra que uma vela, uma chama, quando acende outra, ela não diminui a luz dela. As duas seguem brilhando. Então, a caridade, o amor, a maneira da qual nós colocamos o evangelho na vida das pessoas, não faz que as nossas luzes se apagam, mas fazem com que as luzes do mundo, que o amanhecer de uma nova era, seja mais intenso ainda. Então, que nós possamos fazer brilhar essa luz dentro de nós, para sermos instrumento para acender outras luzes nos nossos irmãos de caminhada. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para pedir desculpa para alguém que, de certa maneira, pode ter se sentido ofendido com o que eu falei sobre o Alberto. Alberto é o meu iniciador no Espiritismo. Eu fui da juventude espírita que o Alberto formou. Eu tinha 17 anos, o Alberto tinha 24, ele foi o coordenador do grupo meu, da Carmen Diva, que está aí na nossa live de hoje também. Alberto sempre foi uma referência muito positiva para nós e sempre foi assim o meu fanal. Eu andava olhando onde o Alberto estava para seguir aquilo que ele falava. Ele nunca deixou de ser para mim a minha grande referência. E assim, o comentário que eu fiz sobre ele não é nada oculto. Eu já disse isso para ele umas 50 vezes. E ele sempre ouve isso de mim. E a gente sempre brinca sobre essa questão. Mas eu e Alberto continuamos mantendo uma relação de muito afeto. Ele continua sendo a minha referência até hoje. E, inclusive, na próxima quinta-feira, na live que a gente faz da Federação Espírita de Rondônia, eu vou estar junto com ele, na quinta-feira que vem, respondendo perguntas. O Alberto vai fazer uma palestra. Depois a gente vai abrir para pergunta para a gente responder. E vai ser um momento muito prazeroso poder reencontrar com ele, que é, de certa maneira, o meu mestre, aquela minha referência nessa minha encarnação. Então, quero pedir desculpa a todos se, por algum motivo, o que eu falei deu a parecer assim que eu estivesse expondo o Alberto de alguma forma. Muito obrigado a todos e a vocês quero dizer que eu fico aguardando a sexta-feira para poder ter esse momento de prazer na discussão daquilo que a gente vem discutindo nessa nossa semana. Muito obrigado e uma boa noite para todos nós. Então, vamos esclarecer aqui. A Ana perguntou, vai ser o 7º ou 8º? Na verdade, é a nossa 8ª live, mas nós estudaremos na sexta-feira que vem o 7º mandamento, não é? Porque nós tivemos uma primeira live que foi de forma geral sobre o tema e depois nós começamos a sequência do primeiro, né, mandamento para frente. E uma outra dúvida aqui, na próxima sexta-feira estarão Álvaro, Jorge e Haroldo, os 3 juntos, tá bom? O Haroldo vai ter algum impedimento? Como é que está essa questão? Não, acho que ele talvez teve um pequeno imprevisto, mas ele falou que daria sim para participar. Então tá Perfeito. bom. Tá ótimo. Qualquer Pessoal, coisa a gente anuncia, né? A gente diz. Se tivermos qualquer problema, né, nós adiamos a participação do Haroldo, mas se ele puder, com certeza nós ficaremos aí muito felizes. Então, olha, queridos, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Álvaro, muito obrigada, Jorge, muito obrigada a cada um de vocês que estão aí conosco, acompanhando essa série de estudos promovidas pelo IGESE, em parceria com a Rádio Fraternidade, com o Lar de Jesus. Então, nós vamos encerrar esta noite com uma prece cantada pela querida Cacá Rezende, que sirva de inspiração para nós aí, né, para um bom fim de semana, e nós nos encontramos no domingo às 19h30. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente.
Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela e, manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego, venho a Ti como estou. Por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o Teu imenso amor, o que queres que eu seja. Maria Dolores.